Muito boa noite, são 20 horas e 40 minutos, faltando 20 para as 9, hoje, véspera da véspera do aniversário do Tammuz, pelo menos da comemoração do aniversário do Tammuz, que é a festa de Natal, e comigo está o William. O William é morador de São Paulo, na região próximo ao aeroporto. Alô, William, boa noite, William. Boa noite, irmão. Boa noite a todos aí. É um prazer estar com você aqui ao vivo aqui na internet, meu amado. Pela primeira vez, né? Tantas vezes nós nos programamos aí, mas essa aí que está sendo a primeira vez que a gente está ao vivo aí na internet. É isso aí, primeira vez mesmo. Você, William, esteve quanto tempo na associação, não, na denominação adventista? Eu estive por 20 anos. Ocupei todos os cargos que existem dentro da denominação. Só não exerci o cargo de pastor, né, entre aspas, a palavra pastor, porque lá a pessoa tem que ter feito teologia dentro, né, do sistema adventista de ensino, mas de resto, todos os outros cargos eu ocupei ali dentro. Certo. Agora é interessante que quando você ouve falar em teologia, né, que é um dos aspectos mais colocados pelo protestantismo como, vamos dizer assim, um aferidor, né, da medida de quem é pastor, de quem não é. E quando nós ouvimos falar em teologia fora do processo religioso, até quem está dentro, mas imaginamos que é um curso único, né? Teologia é um curso, tipo assim, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer direito, então é um curso único de direito que se faz no Brasil inteiro. Também da mesma forma a pessoa imagina, ó, teologia é um curso único, mas quando você está dentro do processo, aí percebe que cada uma da denominação tem seu próprio curso de teologia. É isso mesmo, William? Exatamente. É isso mesmo. Porque eu vou dar um exemplo da denominação adventista onde, né, eu convivi. Aliás, foi a única denominação, o único sistema religioso que eu conheci verdadeiramente foi o sistema adventista. Né? Antes de ser adventista, eu era o chamado católico, né, que eu ia só na igreja para casamento, batizado e missa de sétimo dia. Né? Fora isso, não ficava enfiado dentro de templo. Mas é assim, realmente, o sistema adventista, ele tem um ensino de teologia específico, porque ele tem detalhes ali para deixar o camarada bem amarradinho naquele sistema. Entendo. Vai desde dizer que a denominação adventista é a igreja remanescente, dita em Apocalipse, eles se auto-intitulam como a igreja remanescente, a igreja verdadeira, porque guarda os mandamentos, né, da tábua, inclusive o sábado. Tem a profecia. Oi? Não, pode continuar. Tá. Também tem a profetisa, né, a Ellen White, né? Profetisa que, assim, eu questiono muito hoje, porque tem muita coisa que ela escreve, aliás, que ela escreveu, se ela, normalmente eu coloco no meu Face, quando alguém coloca alguma frase dela, eu escrevo assim logo abaixo de alguma frase que ela escreveu, alguma coisa assim, eu ponho assim logo abaixo. Se essa senhora fosse viva nos dias de hoje, ela seria processada por plágio e por racismo. Porque as coisas que ela escreveu realmente são coisas de uma diferenciação de categoria de classes e raça muito grande. Alguns dizem, né, como já me disseram, que ela era refém da época dela, né, da divisão da América, né, os Yankees, né, os sulistas, e ela foi uma refém. E aí eu falo, mas escuta, refém? Ela não é profeta? Como é que o Criador, né, ia permitir dizer que os negros é o amálgama? O amálgama, irmão, só para o irmão ter uma base, que ela escreve e as pessoas têm isso como verdade, diz que a raça negra, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui fonte, se alguém precisar de fonte, eu tenho tudo aqui, que os negros é o resultado do cruzamento de seres humanos com bestas, com animais. E é por isso que o Criador mandou o dilúvio. Ela é louca. Só para você ter uma... Oi? Essa mulher é louca. É uma demente essa mulher. Então, ela veio depois de Miller. Hoje... Oi? Ela viveu depois do Miller. Se ela veio depois de Miller?
Não, eles eram contemporâneos. Mas olha só, para você ver que o curso de teologia da Igreja Adventista é um curso extremamente diferenciado e específico, principalmente em relação à guarda do sábado. Porque é mais ou menos assim, irmão Rubens. Nós somos doutrinados, nos chamados estudo bíblico, quando você é inserido na denominação, é ensinado que se você quer a salvação, eles dizem que não, mas hoje eu estou fora, né? Hoje eu percebo claramente. Se você quer realmente ser salvo, você tem que guardar sábado, você tem que crer na profetisa, que é a verdadeira, eles dizem que ela tem o espírito de profecia. Os escritos dela são chamados de espírito de profecia, mas só com um detalhe, viu, irmão Rubens? Algumas coisas foram dadas a essa mulher, ela morreu em 1915, tá? Muita coisa foi dado a ela, como ela sendo autora de coisas que só vieram depois da morte dela, porque tinha muita coisa que a igreja prega hoje como verdade, que ela, chamada entre aspas, né, como profetisa, nunca autorizou. Eu vou dar um exemplo, irmão. Trindade. Os pioneiros, chamados, né, aí vai, né, Miller, enfim, todas aquelas pessoas nunca acreditaram na Trindade. Inclusive, eu tenho textos deles aqui dizendo que eles chamavam essa doutrina, a doutrina do vinho de Babilônia. E alguns eram mais enfáticos, dizendo que era uma doutrina satânica, só para você ter uma base. Depois que ela morreu, muita coisa foi modificada e inserido com um detalhe, porque a denominação adventista era considerada como seita, igual os testemunhos de Jeová. Só que na América, o Senado, quando você precisa de dinheiro, o Senado, ele torcia o nariz para as seitas, não para as religiões. Então, por que houve algumas mudanças? Para a denominação adventista deixar de ser vista como uma seita e agora vista como uma religião. A espinha dorsal disso o que é? A crença na Trindade. Então, irmão Rubens, o pastor... Deixa eu ver se eu entendi. Só um detalhe para a gente não perder o fio da meada, William. No conceito religioso desse sistema que está aí no hemisfério sul, que apoia o cristianismo, aquele que não se adequa ao cristianismo é seita. Então, por exemplo, enquanto L.G. White pregava que não há trindade, logicamente isso fere um dos princípios básicos da grande mentira do cristianismo. Mas, por outro lado, coloca então o adventista do dia como seita e não religião, porque não crê da mesma forma que o cristianismo. Ou seja, cristianismo é religião e é modelo. Quem não segue o modelo do cristianismo é seita, e sendo seita não tem direito a din-din público dos nossos impostos. Isso. Seria isso, William? Isso. Exatamente isso. Foi por isso, na história da... Mas viu, irmão Rubens, 99,99999 dos membros, que são acho que quase 15 milhões de membros no mundo, não sabe disso, irmão. Não conhece a própria história. Sabe por quê? Porque isso está abafado. Só para você ter uma base, Pois não. Não, eu diria o seguinte, na verdade, nenhum religioso no hemisfério sul que segue qualquer vertente do cristianismo conhece suas origens. Nenhum deles conhecem. Não é só o adventista. Nenhuma vertente cristã aqui no hemisfério sul conhece a origem da sua denominação. Por quê? Porque eles abafam. Abafam por qual motivo? Porque se as pessoas conhecerem a origem, vai descobrir a grande farsa que é o cristianismo e que são todas elas. Então eles não podem deixar o membro saber das origens. Não é somente os adeptos de Ellen G. White e Miller, os adventistas. É qualquer denominação hoje existente no planeta, que todas elas, sem exceção, saíram da reforma de Lutero. Mas cada uma veio num momento conturbado da história religiosa desta religião. E essa origem geralmente é ligada à falcatrua, a golpe de Estado, a insurgência e coisas desse tipo.
Então, na verdade, são todas. Umas escondem um pouco mais, outras escondem menos, mas todas escondem suas origens. Só para ter uma ideia, a maior denominação protestante do Brasil, a Assembleia de Deus, nasceu de um golpe contra um homem simples, negro, daquela época, que havia feito da noite para o dia muito dinheiro, que era o Mason. E eles deram um golpe no Mason e criaram a Assembleia de Deus. Então, eles não vão querer que o povo saiba disso, eles vão ocultar. Do mesmo jeito, você tem todas as outras. Basta dizer que os Estados Unidos foram colonizados pelos puritanos protestantes, pessoas dissidentes, que saíram lá da Inglaterra e vieram para o hemisfério sul, porque lá eles estavam banidos, eles iam morrer se ficasse lá. Concordo. Ó, só para você ter uma base, ó, James White foi marido de Ellen White. E na realidade, viu, irmão Rubens, Ellen White, para a gente fazer uma linguagem bem comum, para aqueles que estiverem já assistindo a gente e se identificarem com a denominação adventista, Ellen White era a testa de ferro, era ela que estava na frente, mas quem trabalhava por trás era o marido dela e todos os outros. Porque, a denominação adventista tinha que ter um profeta, porque os outros também tinham. Tinha que ter alguém ali na frente. Então, só para você ter uma base, irmãos, ó, isso que eu vou ler, esse pequeno texto que eu vou ler por irmão, eu duvido que 99,99% da denominação do povo que trabalha, que é membro ali da igreja conhece. Eu vou dar uma lida para você ver. James White escreveu no dia 24 de janeiro de 1846. Ele diz assim, ó: a forma espiritualista pela qual negam a Deus como único Senhor e Jesus Cristo está numa primeira posição igual a Deus, constitui um antigo credo trinitariano fora das Escrituras, que Jesus é Deus eterno. No entanto, não existem passagens das Escrituras que dê suporte a isso. Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é filho do eterno. Agora, a trindade, jamais. Então, isso é só um texto, irmão Rubens, mas tem diversos textos que não está na mão da membresia. Sabe por quê, irmão? Porque não pode, a membresia não pode. E é assim, ó, eu vou falar uma coisa pro irmão. Quando eu comecei a perceber o grande erro aonde eu me encontrava, eu comecei a conversar com os pastores, com os líderes, né? Falando, escuta, mas e isso aqui, o que está acontecendo? Né? Eu preguei, eu falando para eles, né? Eu cansei de pegar os meus sermões, ir para os púlpitos e pregar a favor disso, a favor de dízimo, a favor de 2.300 tardes e manhã o santuário seria purificado, que é uma das doutrinas, que nós estamos falando do teologano, tá, irmão? Detalhes que eles têm que aprender para passar isso para aqueles que vão começar a ser inseridos como membros da igreja adventista. Então, a resposta, sabe qual é, irmão? Que muitas vezes foram dadas respostas para mim. Você está certo, mas não é assim que a gente prega hoje. Eu estou falando de pastores sinceros, dizendo o seguinte, olha, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, estou falando de pastores jubilados, realmente era como você está falando. Mas o que nós vamos fazer da vida? Vou falar para você, irmão Rubens, o laço que é alguém fazer teologia na igreja adventista. Vamos lá, em primeiro lugar, a pessoa não pode fazer nada, ela não pode ter outra profissão, ela só deve ser pastor. Então vou dar um exemplo aqui. Então William, ele é filho lá do pedreiro, né? Aí, de uma forma muito, mas muito sofrida, o meu pai consegue pagar um curso de teologia na igreja adventista. Passa o tempo, eu me formo teologando, aí eu descubro toda coisa mentirosa, não só em relação à denominação, mas em relação até ao sistema. O que eu vou fazer? Por quê? Porque eu me casei, eu estou com 2 filhos. São poucos, irmão Rubens, eu estava até falando com a minha esposa hoje, na hora do almoço, são poucos que têm o peito e a coragem de fazer o que o irmão Rivanildo fez. Porque o camarada vai falar o seguinte, e agora? Eu tenho 2 filhos, tenho 28 anos de idade, não sei fazer absolutamente nada.
Eu só sei isso. E é isso, é da onde eu ganho o meu pão de cada dia. Mesmo sabendo de tudo que acontece, ele não abre mão disso. Vai continuar pregando a mentira. É um laço terrível o teologando no sistema adventista, irmão. Porque assim, ó, você fazer teologia há 50 anos atrás, até mesmo dentro do sistema adventista, era uma coisa. O acesso à informação que nós temos hoje não existia naquela época. E eu duvido, falei isso para minha esposa hoje, eu duvido que qualquer teologando hoje não tenha acesso às informações de coisas que vão ao desencontro daquilo que eles pregam. Por que, irmão Rubens? Porque finalzinho da década de 90, onde eu comecei a questionar, o que me disse nos corredores da igreja era muito grande. Eu vou dar um exemplo para você. O irmãozinho lá da Bahia, um ancião de 80 anos de idade, lá do interior da Bahia, por pessoa a reunir na casa dele para explicar sobre a Trindade, sobre a história, por que a igreja hoje acredita ou não. Tem uma caída aí, o que houve? O som ficou vazio, parou de falar de repente? Pode ter sido uma queda momentânea na transmissão da internet do nosso queridíssimo William. Nós estamos aqui ouvindo atentamente o William comentando sobre as suas experiências lá como membro, né, da denominação adventista. Eu acho que a conexão do William deve estar um pouco fraca, ou a minha, talvez, uma das duas. O certo é que o som do William foi para o espaço. Ô William, se quiser tirar sua câmera durante o instante e deixar sua voz, eu acho que vai fazer com que pelo menos o áudio chegue até aqui. Né? Não sei se tem como também você ter esse recurso aí. Ou então é posicionamento, de repente está virado para um lado o aparelho, se virar para o outro, de repente melhora a conexão. E aí, o que você faz? Porque aqui o som parou de chegar. Né? A gente está vendo a sua imagem um pouco travando, mas o som nós não temos aqui o teu som. Deixa eu aproveitar enquanto o William não volta com o som dele, dizer que tem 16 pessoas assistindo a gente numa noite dessa em que as pessoas, a maioria, estão se preparando, né, para estar junto com os familiares, numa tradição aí pagã, horrível. Né? Não digo de estar junto com os familiares, que isso é ruim, não abordo esse aspecto. Estar com os familiares é muito bom, e eu penso que pode ser feito isso fora de processo religioso, fora de época religiosa, fora de época pagã, em que se acostumou toda a humanidade a juntar a família para junto comer a ceia de Mitra, comer a ceia de Mitra e trocar presentes da Babilônia, né? E ainda ficar à beira do pinheirinho da Semíramis, que é o filho dela, o Tamuz. E aí uma série de paganismo enfiado um dentro do outro. Esse final de ano é terrível, porque nós temos uma sequência de festas pagãs, uma atrás da outra. E você sabe que era pior? Porque antigamente a Saturnália, que começava dia 23 de dezembro, aliás, o ponto alto era dia 23, mas era o mês todo de comemoração. Né? Então foi desanexado, agora é o Carnaval, que é próximo à Quaresma, próximo à Páscoa. Anexaram o Carnaval à Páscoa, né? E desanexaram do Natal. Mas era pior ainda, porque existia a Saturnália. Com a Saturnália haviam também as festas ao Baco, os bacanais. Então agora ficou menos paganismo, mas mesmo assim haja paganismo. Agora sim, teu som está muito bom, William. Bom, eu caí aqui. Tá bom? Então tá. Então, irmão, eu estou explanando realmente a minha experiência na Igreja Adventista, mas sabe, irmão, eles, mesmo dentro dos sermões, dos estudos bíblicos, nós temos uma coisa que as outras denominações chamam como escola dominical, nós temos não, né? Nós tínhamos, né? Ainda estou com esse hábito. Já faz quase uns 10 anos que eu não frequento mais, para você ver que a coisa impregna, né? Chama-se lição da escola sabatina, né? Tem a lição dominical, né, que fazem o culto domingo, guarda o sábado, a lição sabatina. Irmão Rubens, olha só, sermões, estudos bíblicos, lições de escola sabatina, os programas de televisão, tem, né, não vou falar o nome, né, do programa que tem na televisão, eu não vou fazer propaganda, eles colocam para nós, irmão, eu vou falar uma coisa para você entender o porquê que eu vou dizer isso. Quando eu fazia parte da denominação, eu me sentia o cara mais infeliz da face da terra. Sabe por quê, irmão?
Porque a imagem que era colocada para nós alcançarmos, jamais a gente alcançava. Porque, olha só, eu nunca consegui guardar sábado. Nunca consegui. Não tinha como guardar sábado. Eu nunca consegui alcançar o patamar de santificação que eles sempre propunham para o membro. Quando eu comecei a descobrir a verdade, aí a verdade realmente me libertou. Aí eu consegui me sentir mais aliviado das cargas e tudo mais. Então, para dizer, por que eu estou falando isso? Porque é colocado uma carga na gente ali, irmão Rubens, e os irmãos que estão assistindo a gente aí, que a gente não consegue alcançar de maneira alguma, irmão. Não consegue alcançar, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa para você, só para você ter uma base. Por causa da guarda do sábado, a minha esposa, ao invés de fazer o curso de Direito em 5 anos, demorou mais de 8. Sabe por quê? Porque as matérias de sexta e sábado, ela tinha que fechar. Não podia estudar de sexta, depois do pôr do sol, nem de sábado. Então você ser um adventista do sétimo dia, é você nadar, não é contra uma correnteza. É você nadar contra um furacão, junto com um tufão, junto com um maremoto, junto com um terremoto. Você não consegue, você dá uma abraçada, mas essa abraçada é um grão de areia no deserto. Você não consegue. Você está entendendo, irmão? Não tem como. E eu duvido que tenha algum irmãozinho dentro desse sistema adventista, extremamente legalista, diz que não é legalista, né? Mas é legalista, que é feliz verdadeiramente, irmão. Não pode. Se a pessoa tem a consciência, ela não pode ser feliz. Mas, de qualquer forma, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Essas pessoas não são felizes, mas existe uma ação. Sabe qual é a compensação, irmão Rubens? Pode falar, estou te ouvindo bem. Será que caiu de novo a conexão? A compensação, irmão Rubens. A compensação da... Não, estou escutando bem. Tá. Ok? Certo. Tá me escutando, irmão Rubens? Estão ouvindo bem, pode continuar. Olha só, a compensação, o alívio que a gente tem... Então, tá bom. Ó, o alívio que um membro da denominação do sétimo dia tem, mesmo sabendo que ele não vai alcançar essa perfeição, que é colocada na nossa mente de quarta, sábado e domingo, que são os dias de culto, sabe qual é? Pelo menos eu estou na igreja verdadeira, pelo menos eu sou eu sou dizimista, certo. Pelo menos eu guardo o sábado, vou todo sábado na igreja. Isso é uma lei de compensação, irmão. Entendi. É uma lei de compensação. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, como eu disse para você, eu quis ocupar todos os cargos da igreja porque eu estava tentando, agora estou falando de mim, agora é uma coisa pessoal, não vou generalizar, tá? Eu estava tentando alcançar, sabe o que, irmão? O agrado do Criador, sendo diácono, sendo ancião, sendo diretor dos departamentos lá da igreja, que é departamento de mordomia, que antigamente era do mordomia que trata das finanças da igreja, né? Das finanças em relação à doutrina do dízimo, não em relação à tesouraria e tudo mais, apesar que eu já fui tesoureiro também. Então eu queria abraçar tudo que tinha. Eu falei, não, porque como eu não consigo guardar os mandamentos, como eu não consigo guardar o sábado, como eu vivo brigando com meu pai e com a minha mãe, não consigo respeitar do jeito que eles falam para a gente ter que respeitar, como eu não consigo não ter outros deuses diante de mim, como eu não consigo parar de mentir ou fazer falso testemunho, eu não consigo, porque isso dá do ser humano ele escorrega mesmo, não tem jeito. Bom, se eu faço isso, pelo menos eu guardo o sábado, eu estou na igreja verdadeira, sou um dizimista, ocupo cargos e me dou, né, do meu tempo, deixo a minha mulher e minha filha lá em casa e eu vou para a igreja. Então, é um caminho, irmão, mas é extremamente pesado. Para aquele que realmente está procurando salvação e percebe o que está acontecendo, é pesado. Então, irmão, o teologando, ele vai ter que aprender tudo isso. Ele vai ter que ter o dom da palavra para poder convencer o seguinte: olha, se você quer realmente ser salvo, existe uma igreja verdadeira.
essa igreja verdadeira, conforme está escrito na Bíblia, né? Para eles é Bíblia, é a igreja remanescente, é a igreja adventista do sétimo dia, porque são aqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Aí faz um balaio de gato e diz que esses mandamentos de Deus são os 10 mandamentos. E o incauto, eu fui um incauto, né? Ou seja, sem cautela de verificar profundamente, porque a gente está desesperado no mundão, irmão Rubens. Eu sei, agora, A William. gente está desesperado, a gente quer se agarrar em alguma coisa. Esses caras conseguem mover... Peraí, só um minutinho. Só avisar os irmãos. Deixa eu avisar os irmãos que isso aqui é suco de laranja, viu, gente? Pode falar, irmão Rubens. A quem tem o que com a tua vida, se é suco de laranja ou não? Agora, o William... não, mas você sabe... né? Esse pessoal, eles conseguem fazer, cara, uma magia aí, uma mágica que eu vejo que é a coisa mais incrível do mundo. Porque eles pregam o templo lá de Salomão de Herodes para poder trazer a ideia para o templo deles. Do mesmo jeito também, esses adventistas, pelo que você está falando, eles dizem que guardam os mandamentos de Deus, então é a igreja verdadeira. Só que os mandamentos de Deus não é mandamento da igreja, é mandamento da lei de Moisés. Então é uma loucura. Isso é uma loucura. Nós somos os remanescentes que estamos na nova aliança, descrito porque guardamos os preceitos da velha aliança que foi dado para Israel. E que distância! Isso soa como loucura, isso é demência. Só que o cara que está envolvido nisso aí não percebe que isso é uma demência. Como o cara pode defender a igreja pautada na lei de Moisés, a lei dada a Israel, na velha aliança? Loucura. É isso aí. Olha, vou além, tá? É uma rápida pincelada nessa doutrina das 2.300 tardes e manhãs. Irmão, não estou te escutando. Eu também não estou falando agora. Agora que eu falei. Agora tudo bem. Então tá bom. Agora escutei. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Em cima dessa passagem de Daniel, é onde você conheceu aquela história que o homem estava lá no milharal e ele teve uma visão que Jesus, né, passou do santo para o santíssimo. Fazendo as contas... mas olha só, fazendo as contas, 2.300 tardes e manhã cai em 1844. Né? Mas olha só, mas aí eu fico pensando, né? Eu não fiz teologia, né? Nem vou fazer, né? Não quero conhecer nada de Theos, né? Não quero conhecer nada de Zeus, mas o pouco que a gente acaba estudando, né? Porque assim, a mesma linguagem que é usada em Daniel e 2.300 tardes e manhãs é a mesma linguagem usada em Gênesis e houve tarde e manhã. Uhum. Aí eu faço a pergunta sempre para os teólogos da Igreja Adventista. Se a linguagem usada é a mesma, por que lá em Gênesis eu tenho que interpretar um dia e aqui em Daniel eu tenho que interpretar como 2.300 anos? E vou além, irmão, porque é dito o seguinte, que Jesus, ele só passou do santo para o santíssimo. Isso é uma coisa louca, parece louca, mas é a doutrina adventista, tá? Jesus só passou do santo para o santíssimo em 1844, quando terminou as 2.300 tardes de manhã. Porém, Estevão, quando foi apedrejado, ele olha para o alto, ele já vê o filho já no santíssimo, à destra do céu. Aí eu faço a pergunta, o que Jesus ficou fazendo do ano 33 até 1844 em algum lugar lá? O que ele ficou fazendo? Então, tem muitas coisas, irmão, que não encaixam. Loucura, rapaz, não tem parâmetro. Loucura não tem parâmetro. Rapaz, nós estamos num plano físico de 3 dimensões, aqui, ali, lá, comprimento, largura e profundidade. O Salvador não está nisso. Como ele vai passar de um canto para o outro? Ele tem que andar? Ele tem o quê? Que flutuar? Ele tem que se teletransportar? Não, nada disso. Isso não existe na esfera do Criador, do Salvador. Eles são loucos, esses homens são dementes. E eu penso que muito mais louco que besta, aí mais do que louco, mais besta, é quem fica atrás deles para encher o rabo deles de dinheiro. Essa é a verdade. Porque cada vez eles se fartam mais.
É uma loucura isso, William. É isso mesmo, mas olha só, mas você sabe aonde que pega? Quando aquela pessoinha está tendo um estudo bíblico que é falado tudo sobre isso, tá, irmão? Quando é dado estudo bíblico para aquela pessoinha com pouca cultura, né? Não quero ofender ninguém, mas com pouco conhecimento, a pessoa, ela engole qualquer coisa. Quando a pessoa tem um pouco mais de cultura, tem um pouco mais de formação acadêmica, tem um pouco mais de acesso à informação, a gente fica deslumbrado porque é uma doutrina que ninguém tem. É diferente. Aí você cai. Você fala, é aqui mesmo. Tá entendendo? 15 milhões Meu de irmão, pessoas estão lá, não é à toa, né? Porque alguns caem, e não são poucos. 15 milhões de mas pessoas. é assim, viu, irmão? Olha, e vou falar uma coisa pra você. Essa loucura de guardar sábado hoje, eu vejo de uma maneira realmente que eles mesmos não conseguem segurar essa doutrina. Porque assim, ó, inclusive você já falou alguma coisa muito assim superficial, eu gostaria de falar. As instituições adventistas funcionam de sábado. Agora, você sabe não, olha só, você sabe qual é a informação que é dada para aquele que trabalha de sábado, seja dentro da instituição adventista ou fora, para não ter o peso de consciência de estar quebrando o sábado? O dia que você estava falando isso, como eu queria entrar no Hangout para poder passar a informação para os irmãos? Você sabe o que a liderança é treinada para passar para os líderes das igrejas, que são os anciões? Você sabe o que é dito para essas pessoas, para não ter aquele peso de consciência dizendo, eu estou quebrando o sábado e estou trabalhando? Eu vou falar isso, você vai achar um absurdo, mas é isso, irmão. Sabe o que é falado? Pega o seu dia de trabalho e traz como oferta para a igreja. Em dinheiro. Rapaz, todo castigo para Deus é pouco. Irmão. Você paga você trabalha dando a minha mão, otário. Essa é paca. Tem assim, olha. Não se preocupe, você está trabalhando de sábado, você pega esse seu dia de trabalho, você vê quanto você ganha por dia trabalhado e traz como oferta para Deus, para Jesus, para a obra, traz uma oferta especial. Traz para Jesus, mas dá a mão. Tá entendendo, irmão? Apesar, viu, irmão? Eu vou falar uma coisa pro irmão. O sistema adventista é assim, ó. Os pastores, eles não ficam com o dízimo arrecadado da igreja, tá? Isso vai... Porque assim, a igreja adventista, ela tem uma hierarquia idêntica da igreja católica. Vem desde o Papa, ou então o presidente de todo o sistema adventista, e vem descendo. Tá entendendo? Então, os dízimos arrecadados, dentro de cada igrejinha, de cada templo, vai para uma chamada associação, que a associação é dividida lá em regiões. Depois das regiões é dividida vou dar um exemplo, região sudeste. Então a região sudeste, a região nordeste, ela está dividida dentro dessas regiões mesmo. Aí está dividida sobre a região sul-americana, ou melhor, brasileira, da brasileira sul-americana, e aí vai lá para a associação, sei lá das quantas. Mas o detalhe, irmão, que o pastor adventista, ele não pega o dízimo na mão, ele recebe, presta atenção, o salário dele como funcionário, e já vem o dízimo descontado em folha. Tá. Já desconta. Aí eu faço uma pergunta. Dentro da ideia do dízimo, aquele que é descontado em folha, ele não devolve dízimo, ele não tem a liberdade de optar. Ou eu devolvo ou eu não devolvo. Ele não tem liberdade. É compulsório. Eu roubo a Deus ou não roubo? Tem. Não pode roubar a Deus. Ele está proibido de roubar. Não pode. Eles falam que rouba a Deus. Isso, ele está proibido. Não tá, então ele não tem a liberdade, Rubens, de falar assim, ó, esse mês eu não vou devolver o dízimo, seja por qual for o motivo.
Não vou devolver. Ele não tem essa liberdade, porque é descontado em folha. Uhum. Tá entendendo, irmão Rubens, como é muito... É porque, assim, é pouco do que eu estou passando de informação para vocês. Mas é uma empresa. É uma empresa com hierarquia de presidentes, subpresidentes, que são subdivisões, divisão sul-africana, divisão norte-africana, divisão euroasiática, e assim vai. É uma hierarquia igual da Igreja Católica. São 5 camadas hierárquicas ali dentro. E olha só, esse camarada que é descontado em folha o dízimo dele, irmão, ele jamais vai poder dizer que ele é um dizimista dentro do conceito de dízimo, porque ele não consegue ter a opção de dizimar. Entendi. Ele não Mas tem sabe por que isso, irmão? Porque não, mas além disso, ó, tem muitos pastores que já têm essa consciência do dízimo. Então, porque esse negócio de descontar em folha é novo. É coisa de 15, 20 anos aí. Não era antigamente assim. O pastor livremente ele colocava lá na salva o seu envelopinho com o dízimo e tudo mais. Mas como tinha muito pastor acordando para essa coisa de dízimo, parou. Pelo menos com os pastores pararam. Então, irmão Rubens, os pastores adventistas, indiretamente eles põem a mão no dízimo. Indiretamente. Mas diretamente não. E olha só, os membros são tão tolos nesse sentido, irmão, só para o irmão ter uma base. Tem um livro que chama-se Livro de Praxes da Igreja Adventista, que é todas as regras que um pastor tem dentro da denominação. Então, eu só vou falar algumas para o irmão. O pastor adventista, ele tem direito a um aluguel para ele. Por quê, irmão? Porque é o seguinte, o pastor adventista ele não fica 20, 30 anos dentro de um mesmo distrito, lá de 10, 5 igrejas. A cada 4 anos é mudado, é feito um rodízio. Tá? E isso aí tem um outro motivo por trás que eu não vou falar agora, mas vamos lá. Então o pastor ele tem direito a aluguel. Porém, irmão Rubens, se o irmão William for um pastor, ele tem uma casa que é dele própria aqui em Guarulhos. Presta atenção, hein? É certo. Dele. Mas ele recebe como se ele tivesse alugado a casa para ele mesmo. Entendi, ele paga o aluguel dele mesmo. Ele recebe dele mesmo. Ou paga para ele mesmo. Agora, quem paga não é ele. É a denominação. São os dízimos e as ofertas do irmãozinho. Entendeu? Uhum. Entendi. Outra coisa, irmão. Outra coisa. Pastor adventista se formou, ele já casa e já começa a botar filho no mundo. Porque quanto mais filho ele tiver, mais vencimento ele vai ter no salário dele, por exemplo. Em que sentido? Os filhos deles vão ter direito à escola, faculdade, intercâmbio, tudo pago pela denominação. Os filhos deles vão ter direito à aula de música, de canto, vai ter direito a médico, vai ter direito a dentista. Enquanto aqueles pobres irmãozinhos vai lá com aquela boca inchada, com aquele dente podre que está lá, coitadinho, não tem dinheiro para ir no dentista, mas vai lá no sábado, lá, põe lá o dízimo e a oferta lá na salva. Tá entendendo, irmão? Certo. Então, mas é uma maneira de trazer isso para os irmãos, uma maneira que é muito difícil. A rede é muito bem feita, a cola é um grude muito forte. Você está entendendo, irmão? Outra coisa que a igreja adventista pega muito pesado, irmão: alimentação. Alimentação. Na época de Ellen White, irmão Rubens, profetas que falavam de alimentação natural não era coisa nova, isso já existia. E Ellen White copiou muito isso das coisas que já existiam, tá, irmão? Então a igreja adventista prega muito o seguinte: carne de porco você não pode nem tocar. Só para você ter uma base. Não pode, porque lá está escrito lá em Levíticos, né? Desses animais, os limpos vocês poderão comer, os que têm unha fendida, tal, tudo mais. Agora desses, você não pode comer, como por exemplo o avestruz, né? O carcará, o urubu e a carne de porco. Ô William,
Os adventistas seguem não é apenas os 10 mandamentos, eles seguem todos os mandamentos de Levíticos? É isso? Ou só segue também o que convém? É assim, ó, olha só, para você ver que só o que convém dentro lá do Antigo Testamento, só o que, mas crê em Jesus, crê em Jesus, que Jesus morreu, salvou tal, mas assim, mas, não guarda as festas, né? Olha só como a gente está fora hoje e chega de uma maneira muito mais ampla e muito mais leve, muito mais fácil. É assim, jamais é dito que nós somos legalistas. Nós, olha, continua ainda com esse negócio de nós. Jamais é dito que o adventista do sétimo dia é legalista, porque ele não guarda a lei para se salvar. Ele guarda a lei porque ele já é salvo. Ah, guarda a lei para quê agora? Só que assim, irmão Rubens, hoje eu vejo... Então, guarda a lei porque tem que guardar a lei, porque a lei, ela é imutável e eterna. Só que eles não conseguem enxergar que essa lei imutável e eterna, que é aquela que nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João fala, ele fala o seguinte, ó, essa lei é nova para vocês, mas ela já é antiga, dada já há muito tempo. Qual é a lei? É essa lei que você fala que eu prego também hoje. É a lei qual? Da você não cometer iniquidade e nem impiedade. Essa que é a lei. Só que é focado nas tábuas dos 10 mandamentos. Não tem jeito, irmão. É focado ali. Então, alimentação, voltando lá. Então, a igreja prega uma alimentação chamada saudável, alimentação vegetariana. Eu penso o seguinte, eu sempre disse isso dentro da igreja quando eu fazia parte. Olha, hoje eu não como mais carne. Isso na época lá, porque hoje aquilo que o meu lado físico tiver com vontade, eu vou matar à vontade. É lógico que eu não vou fumar, não vou beber, porque isso faz mal para a minha saúde e eu aplico igual alimentação. Eu dizia o seguinte, olha, irmãos, hoje eu não como nenhum tipo de carne, porque é questão de saúde, não é questão de fé, é questão de ordenança, não, é porque é questão de saúde. As carnes hoje estão cheias de anabolizante. Eu tive a oportunidade de ter uma granja, um pinto de 3 dias, ele vira um frango para abate em 28, 30 dias. Passou disso, começa a ter prejuízo. Já um pinto numa roça, ele demora 90 dias para virar um frango. Então eu não como essas coisas, não é porque é por causa disso, não, é por causa da saúde. E para mim, viu, irmão, para mim foi muito fácil eu sair da denominação. A questão não é preceito religioso, a questão porque eu sempre preguei isso, irmão. O dia que... mas é o seguinte, mas eles dizem que é sábado. O som de novo aí do nosso queridíssimo William sumiu. Eu acho que ele está com uma conexão um pouco deficiente, talvez, né? E é muito incômodo assistir assim, com o som indo e voltando, agarrando, porque, na verdade, fica difícil de complementar, né? O papo. Tá a minha amadinha ligando para mim aqui, ó, deixa eu ver o que ela quer aqui, a gente vai voltar já. Eu atendi o telefone aqui porque a minha amadinha deu uma ligadinha para mim. Eu aproveitei para atendê-la. Bom, acho que tá meio ruim aqui o sinal. Vamos ver se dá para continuar, William. Se não der, a gente marca outro dia que tu tiver com a conexão melhor aí, porque tá agarrando legal.
O assunto é interessante, né? O William está colocando bastante questões envolvendo aí a Adventista do Sétimo Dia, de onde ele saiu, né? Depois de 20 anos lá. Só que com essa questão desse travamento, fica difícil manter um raciocínio direto, né? Porque tem muita interrupção. Então vamos ver. Se conseguir uma conexão melhor, a gente dá uma tentativa a mais. Senão, a gente para por hoje e volta outro dia com uma conexão melhor por parte do William, para que não fique coisa vagarosa. 33 pessoas assistindo a gente, muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui os trabalhos, né? E amanhã tem o Robert, dia 24, o Rubens e o Robert juntos. Vamos ver o que o Robert tem para revelar aí. Disse ele que tem muitas revelações, vamos ver. Agora sim, William, vamos tentar, vamos ver se dá, William. Pode ir falando. Tá. Então, irmão, tem coisas dentro do sistema adventista que é muito nojento. Agora eu vou falar das nojeiras mesmo. O nariz é muito empinado, porque como eles se acham a igreja verdadeira, está todo mundo perdido fora do sistema adventista. Eles se arrogam que não é só a igreja católica que a igreja católica tem uma doutrina furada. Todo mundo tem doutrina furada. É uma denominação, irmão, com panelas, com castas dentro dela mesma. Vou dar um exemplo para você. Se eu e você formos membros da igreja adventista em algum lugar aí, você tem uma chácara, porque você é um pouquinho mais financeiramente acima da média lá, e eu também, amigão, ali ninguém convida, com raras exceções, tá? Não vou dizer que é 100%, mas assim, a minha casta dentro lá da membresia vai se identificar com você. Tanto eu não sei como é nas outras denominações, tá? Deixa muito bem claro isso. Tanto é que tem a igreja de Moema, que ali só tem rico, igreja da Cantareira, lá, Crisado, lá só tem, onde tem em todo lugar, né? É assim, é a igreja de rico por quê? Porque ali tem médico, tem, enfim, pessoas de alto poder aquisitivo. E essas pessoas, se um dia começar a congregar na igrejinha da esquina ali, que tem 150 membros, 50 membros, e 60% for de pessoas pobres, esquece que não vai comer na casa deles, não tem reunião deles. Sabe quem é que são convidados para ir na casa deles e vice-versa? Só os líderes. Só líderes, os pastores. Porque se o ancião for aquele irmãozinho pobrezinho e tal, também não é chamado não. Tá, irmão? É uma coisa nojenta, é uma coisa horrível de ver. Entendeu? Meu irmão, uma vez, eu já estava começando a questionar algumas coisas dentro da denominação, né? Uma vez o pastor ele mudou lá a doxologia da entrada da plataforma, que a gente chama isso, que são a entrada dos membros lá da frente, que um vai anunciar um hino, o outro vai fazer a oração, enfim, aquelas atividades que antecedem ao sermão. Certo. Ele mudou a doxologia, né? E eu pedi a palavra, eu conheço o esquema, eu falei assim, ô pastor, foi feita alguma reunião de comissão? Reunião de comissão são pessoas que são escolhidas durante um tempo que vai resolver os problemas da igreja ou mudar alguma coisa dentro da igreja. Aí eu perguntei, houve a reunião para mudar essa doxologia? Ele falou, depois a gente conversa. Muito bem, acabou o sermão, esperei ele conversando. Ele vira para mim e fala assim, escuta, William, vou falar as palavras que ele me disse, eu não vou dizer o nome desse pastor para não, né, para não dar nome aos bois mesmo. Ele disse assim, olha, o que é que você está pensando da sua vida? O que você está achando que você é? Certo. Aí eu virei para ele e falei, olha, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Faz já 3 anos que o senhor é pastor daqui. O senhor nunca me perguntou se eu estou bem de saúde, se eu estou bem financeiramente, se eu estou com algum problema com a minha família, se eu pago aluguel ou não pago, se eu estou com aluguel atrasado, como é que está a minha vida espiritual. O senhor nunca me perguntou. E o senhor quer vir me questionar as coisas que acontecem aqui dentro dessa igreja? Eu falei, o senhor que não é o dono. Nós é que somos os donos. Aí, irmão Rubens, com o passar do tempo, você vai vendo como nós somos tolos. Por que eu estou falando isso? Num determinado grupo, que a gente chama grupo, uma quantidade de membros pequenos, que se reúnem, a gente chama grupo, que não é igreja formalizada ainda.
apesar de ter placa e tudo mais. Então o que acontece? Aí eu corro de um lado, eu consigo os bancos, aí o outro corre do outro lado, consegue um púlpito, aí eu vou lá e compro, sei lá, eu compro os vasos que vão colocar na frente, a gente começa a colocar o nosso dinheiro ali dentro, seja grupo ou seja igreja. Certo. Irmão, então, a gente não sabe disso, e nem o povo sabe disso. O dia que você quiser pegar aquilo de volta, não vai pegar mais. Não pega nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê, irmão Rubens? Se você pegar uma agulha que um dia foi doado lá dentro, eles vão chamar a polícia porque você está roubando a instituição. Isso eu falo porque isso foi muito conhecido na época, final do ano dos anos 90 e começo, virada do ano 2000. Uma igreja inteirinha, igreja de Poá. Se tiver algum adventista me vendo agora, escutando, ele vai saber o que eu estou falando. Aliás, quantas pessoas tem escutando, irmão? Neste momento, nós estamos com 39 pessoas assistindo. Tá bom, Todd. Se tiver algum adventista me vendo hoje, ele vai lembrar do caso de Poá. Irmão Rubens, os irmãozinhos que começaram a descobrir as verdades, eles começaram a querer montar uma outra igreja e queriam pegar as coisas que estavam lá de dentro, que eles construíram a igreja. Eles levaram para lá, agora eles queriam tirar de lá. Não, vou te falar, eles fizeram até pernoite lá dentro. Você sabe o que a organização fez, irmão? Tem foto até na internet disso. Hoje lá, chamou a polícia. Isso! Chamou a polícia. E eles estão certos. É deles. Idiota, que levou as coisas para lá, ué. Exatamente, irmão Rubens. Hoje eu vejo. Hoje eu falo para eles, amigão, se você quer entrar dentro de um clube, o clube tem as suas regras. Ou você segue a regra ou você sai do clube, meu. Hoje eu vejo que o irmão não sabe disso, irmão Rubens. É um clube também. Pode procurar a documentação com a agremiação. A agremiação não esportiva como um clube, nem recreativa como um clube, mas a agremiação religiosa. Mas é uma agremiação do mesmo jeito. Para efeito de lei é a mesma coisa. É igual você entrar no clube e querer jogar no basquete com a camisa de outro time. O cara vai falar, não, você vai jogar com essa camisa. Senão você tá fora. Não, mas não, se comprou a camisa ou não, o problema é seu. Aqui você não joga com essa camisa. Então é a mesma coisa lá. Lá tem que dançar conforme a música deles, e eles estão certos. A lei é essa, errado e idiota é quem vai para lá. Exatamente. Olha, irmão, o povo é tão incauto, e tudo isso que eu estou falando aqui, meu irmão, eu não sou leviano de falar sem provar. Certo. Se alguém quiser, olha, escuta, você falar um negócio desse agora, você vai provar? Ok, a gente prova, eu tenho tudo aqui. A instituição adventista, hoje eu não sei, tá, irmão? Porque assim, quando você começa a descobrir as coisas, você começa a ver a sujeira que está debaixo do tapete da denominação que você pertence. Então, muitas coisas que eu estou falando aqui é coisas de 5, 6, 8, 10 anos atrás. Hoje eu não sei como é que tá. Deixar muito bem claro isso. Mas na época onde eu comecei a vasculhar... Oi? Vai piorar um pouquinho mais. Bem provável. Olha só, a igreja adventista, irmão Rubens, ela investia o dinheiro do santo, entre aspas isso, né? Que é chamado isso, o santo dízimo, as ofertas. Olha só, prega contra a carne de porco, mas investia em empresas americanas de carne de porco. Olha só, investe, eu tenho tudo aqui, investe dinheiro. Coisa. A lei proíbe? O cara não pode investir em carne de porco, não é proibido pela lei? Pode, irmão. É que os tontos lá, desculpa, não vou chamar. Idiota é quem vai atrás desses caras. Exatamente. Porque eles estão certos, a droga é essa. Olha só onde eles investem. Empresas de carne de porco, empresas de fabricação de armas, armamentistas. Isso. Material bélico. Isso, armamento bélico, essa é a palavra, isso aí. Empresa de armamento bélico, investimento em bolsas de valores dos Estados Unidos, lá americano. E os incautos, irmãos, os meus amados irmãozinhos de mente, que eu os amo demais. Porque eu estive ali dentro, eu sei como é aquela pressão que você tem que ser santo através daquilo que você pode trazer para a igreja, porque você está na igreja verdadeira, a igreja remanescente de Apocalipse. Eles não sabem que todo esse dinheiro que é dado ali, irmão, vai para a festa. Eu vou falar outras coisas, irmão. Isso eu provo na internet, está na internet isso, para qualquer um ver. Pastores, irmãos, que as suas esposas vão para spa.
tudo dinheiro, porque dizer que qualquer gasto que essas pessoas têm não é dinheiro de dízimo e oferta é ser leviano demais, porque pastor, irmão Rubens, eles tiram férias. Eu vou falar isso porque eu convivi com isso. Eles tiram férias no mês de janeiro. Você sabia disso ou não? Porque é uma empresa. É uma empresa. Eles tiram férias. Sabe para onde a maioria vai ou não? Nem imagino. Disneylândia, Canadá, Europa, tudo com o dinheirinho daquele coitadinho que deixou de comprar o remédio pro filho e levou lá para a obra de Deus. Mas essas pessoas fazem isso porque querem também. Se lesse a escritura, viria que estudam história. Sabe, o meu amado William? Eu penso que esse povo está assim, cego, porque esse povo quer ficar cego. Eu já não tenho mais, assim, vamos dizer, estrutura, cara, para poder acreditar que esse povo é todo inocente. Para mim, essa lei que você falou é a lei da compensação que eles seguem. Tipo assim, isso. Eu quero estar bem com Deus de algum jeito, porque do jeito que ele mandou eu não consigo. Então eu vou do jeito que esses homens aí estão falando e do jeito que eu entendo, porque lá eu me sinto bem, lá eu canto para Deus, lá eu faço qualquer coisa assim, eu me sinto bem, então é lá que eu vou fazer e vou compensar. E pronto, estão lá compensando. Então eu já não tenho tão como inocente essas pessoas, sabia? Eu entendo perfeitamente, moço. Porque assim, ó, eu realmente eu isento o irmão Rubens de qualquer responsabilidade do que está sendo dito aqui. Eu assumo toda a responsabilidade. Eu fiz questão realmente de fazer esse Mas não é ausentar, não. Eu xingo esses caras todos, eu não quero nem saber. Isso é uma religião podre. Esse processo é um processo podre. E eles estão autorizados pela lei. Idiota é quem vai lá para poder servir a eles. Então eu falo isso aqui, ô irmão. E não tem assim nada de me esconder de falar, não, é o que eu penso mesmo. É tudo uns idiotas de fazer um preceito religioso para o Deus Mitra, para o Deus Sol, e depois, no final das contas, ainda ser condenado à morte eterna. E aqui ainda sofrer, como você disse bem aí, irmão William, com os dentes estragados, precisando de uma saúde, de um remédio, um medicamento, e esses caras lá investindo em carne de porco para outros comerem, porque os membros dele não comem. Isso. Olha... E sem falar, irmão Rubens, que a literatura adventista é como o irmão Vanderlei falou, e é verdade. Ele falou num videozinho dele que ele colocou lá no canal dele. E isso é verdade. Irmão Rubens, eu tinha livros aqui da literatura adventista, e é uma das literaturas mais caras que existe no meio religioso. Eu tinha todos, aí depois eu dei um fim disso, né? Eu passei para frente, dei para o meu sogro também é adventista e tal. Mas de qualquer forma, irmão, as pessoas, elas acham que todo investimento que ela faz dentro da igreja, que eu estou falando do lado financeiro, as pessoas acham que é realmente para ajudar o próximo. E eu me arrisco aqui a dizer, irmão Rubens, que até isso acontece, não tenha sombra de dúvida. Tenho certeza que muito desse dinheiro vai para as missões, que é chamado missões, hoje eu não sei mais como é que se chama, vai para as construções de hospitais, construções de sanatórios, construções de escolas, construções de dormitório. Eu tenho certeza que muito desse dinheiro vai. Mas arrecada muito mais dinheiro e eles acham que está fazendo a coisa certa, mas não está. William, mas a ideia inicial é arrecadar para ter uma vida talvez melhor, ou mais conforto, ou mais do que for aqui mesmo? Ou a ideia inicial da igreja é o céu, é a salvação, é a vida eterna? Qual é a ideia inicial? Porque parece que o foco some nessa hora. O foco passa a ser aqui mesmo. Não, foi bom você ter falado nisso, tocado nesse assunto. A igreja adventista, o foco é a salvação. Salvação deles. Não sei de quem, mas assim, mas a mensagem, o foco é a salvação realmente, salvação, todos esses nomes que eu vou falar nomes trocados, blasfemados, para aqueles que estiverem escutando e não saber ainda, não ficarem confundidos. Realmente a pregação é em Jesus, salvação em Jesus, o sacrifício intercessório de Jesus,
se você quer realmente a salvação, é seguir o que está escrito na Bíblia, seguir as doutrinas da igreja, mas o foco é a salvação. Só que o pano de fundo é grana, meu. É igualzinho às outras. Sabe por quê? Vou falar. Tá me escutando bem aí, né? Existe uma comissão todo ano da igreja para nomear as pessoas e os cargos das pessoas. Por exemplo, vamos lá chamar o irmão Joãozinho, o irmão Luizinho, o irmão Rubinho, o irmão Ilinha. Essas pessoas, elas são candidatas, e quem está decidindo isso é uma casta de pessoas dentro daquela igreja, tá? Nós estamos falando da igreja, da igreja individual. Então, vamos lá, vamos falar para o Rubens, ele vai ser ancião. Toda reunião de comissão, o tesoureiro da igreja tem que estar presente para saber se aquela pessoa está sendo dizimista fiel ou não, porque se não for, ela não serve para ter cargo nenhum na igreja. Então, o pano de fundo sempre será grana, dinheiro, igualzinho qualquer outra denominação. Mas a mensagem realmente te joga para aquilo lá, para a salvação. Então é assim, é um argumento muito bem montado que você vai tirar até as suas cuecas, porque é para a igreja verdadeira. Entendeu? E era necessário, irmão Rubens, que realmente alguém falasse a respeito dessa denominação, que ela está escondida, ninguém fala dela. Está escondida. Ela é igualzinha às outras. Está escondida. Eu venho acompanhando os seus trabalhos, o trabalho de outros, como eu disse para você num videozinho que eu mandei para você. Eu leio tudo, assisto tudo, comento tudo, converso tudo, de todas as denominações, e eu percebo, irmão Rubens, que a denominação adventista do sétimo dia, ela está fora de todo esse contexto. Não há comentário sobre ela. E ela está dentro deste contexto. Ela é mentirosa, ela engana, ela tem doutrinas que não têm base nas escrituras. Ela faz com que a pessoa pense o seguinte: eu não vou comprar o remédio para o meu filho porque eu tenho que devolver o dízimo. Você usou a palavra devolver diversas vezes. Agora, essa mentalidade de devolver, ela é uma mentalidade pregada dentro da denominação adventista? Ou lá se fala dar o dízimo, fala pagar o dízimo, lá fala devolver? É por isso que você está repetindo devolver a todo momento? Sentiu a conversa? Eu vivo só devolver. Mas devolver o dízimo do pastor, o dízimo é dele? Como é que é? Ah, história muito louca, cara. Não, vamos lá. Devolver, porque quando existe lá o estudo, eu dei mais ou menos, sei lá quantos, trocentos estudos bíblicos. Então, aqueles que estiverem me escutando aí, for adventista, e ainda estiver ainda dentro, né, do sistema, então, quem está falando aqui é uma pessoa, né, uma pessoa que sabe o que está falando. Então, quando a gente vai entrar no assunto dízimo do estudo, irmão, tá, do estudo bíblico, para a pessoa que está sendo inserido dentro do sistema adventista, uma das passagens que a gente pede para ler é que tudo é do Criador, o ouro e a prata é dele. Certo. A vida que é nos dada, o sopro, é dele. Certo. Então a gente devolve dentro daquele contexto do dízimo 10% de tudo que já era dele. Mas o dinheiro também é dele? Ele diz que o dinheiro é de César, pô. Então, para você ver, hoje eu também. Irmão, eu vou falar para você. Eu, quando fui diretor de mordomia, adventista que estiver me escutando aí vai saber do que eu estou falando. Diretor de mordomia é o cara que cuida da área dentro da doutrina adventista, da grana, do dízimo e da oferta. Irmão, a gente não enxerga isso lá dentro, irmão. Isso é uma loucura, cara. Enxerga isso lá dentro, porque lá dentro, a grana, presta bem atenção, é fruto, olha só onde chega o efeito psicológico. A grana, o dinheiro que a gente recebe, que Deus não inventou o dinheiro, as pessoas lá dentro sabem disso, que o Criador não inventou o dinheiro. Mas o dinheiro é consequência do trabalho, da saúde que o Criador nos dá. Certo. Então, não há problema nenhum de eu levar dinheiro dentro da igreja, porque o dinheiro
hoje, e sempre foi, mas vamos falar na cabeça de hoje, é o meio de se construir hospitais, sanatórios, igrejas, custear os missionários, é o dinheiro, então você tem que trazer o dinheiro. Mesmo sabendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque é pregado isso. O dinheiro é a raiz de todos os males, meus irmãos, a gente prega lá. Mas é com ele que a gente tem que comprar gasolina, pagar o ônibus, comprar o arroz. Então é isso que você tem que trazer. Sentiu a força, irmão, do convencimento? Isso é uma loucura. Mas é o poder, é o poder de persuasão. São argumentações que quem está lá dentro daquele sistema, irmão, não vai enxergar mesmo. Eu vou falar uma coisa para você, irmão Rubens. Só se a pessoa realmente estiver interessada em seguir a verdade. Se essa pessoa seja na Igreja Adventista ou em qualquer outra denominação religiosa, se ela esteve ali, se ela entrou ali procurando o Criador, quando ela puxar o fio da meada, vendo que alguma coisa está errada, ela vai desmembrar todo aquele nó que está lá, porque ela está realmente sincera procurando a verdade. Eu falo isso por mim e por um monte de gente que eu conheço. Só que eu estava falando com a minha esposa hoje que isso é uma faca de dois gumes, sabe por quê, irmão? Ó, quando a pessoa está igrejada, quando a pessoa ela está dentro desse sistema, e quando ela começa a descobrir algumas coisas, o afã de querer sair, o afã de querer se livrar dessas coisas loucas, é tão grande, que se a pessoa não tiver equilíbrio, o salto vai ultrapassar o ponto onde ela tinha que chegar. Aí, alguns se tornam, eu vou falar isso, amigos meus, chegaram a se tornar muçulmanos. Entendo. Outros chegaram a se tornar seguidores da nova era. Outros chegaram a se tornar ateus. Porque o salto foi tão longo, irmão. Não sei se o irmão vai conseguir me ver aí na telinha, ó. Ele vai dar um salto, ele está saindo. Ao invés dele parar aqui, não, o salto foi com tanta força que ele ultrapassou o ponto de pouso. Ele foi pousar lá em coisas loucas. Então tem que tomar muito cuidado. Ou seja, quando a gente for falar com as pessoas, eu tenho isso comigo. Eu não tento... desculpe o termo que eu vou usar aí, viu, irmãos? Eu não tento mais vomitar tudo de uma vez a podridão. Eu vou aos pouquinhos, porque senão vai acontecer isso. Eu tenho amigos que aconteceu isso. E tenho amigos, viu, irmão Rubens, que fala assim, ó, amigos adventistas, tá? Irmãos adventistas, fala assim, tudo bem, William, você está correto, você está certíssimo, é isso mesmo, não tem que estar dentro de igreja, você está tudo correto depois de tudo isso que nós conversamos. Só que meu tetravô foi ancião desta igreja em 1890. O meu bisavô foi ancião. O meu pai foi ancião, hoje é ancião. Minha família está toda aqui. O que eu faço? Aí sabe o que eu falo para eles, irmão Rubens? Continua aí. Se você não tem estrutura para sair e continuar sendo um discípulo do Messias e nem crendo no Deus único, se você não tem capacidade de se desegrejar, de sair da igreja, de sair dentro disso, continua aí, amigão, mas você sabe qual é a verdade. Continua com a sua família, com as suas tradições. Você já sabe a verdade. Você tem consciência, você acabou de me falar, olha, realmente é verdade. É isso, mas eu não consigo me livrar. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Esse negócio que está dentro da igreja, presta bem atenção no que eu vou te falar, viu, irmão Rubens? Certo. É igual crack, é igual cocaína. O cara cria uma dependência tão grande, se não for, olha, presta atenção, se não for uma dependência psicológica, é uma dependência espiritual, é uma dependência social, porque depois de 20 anos, como eu só tinha amigo dentro da igreja, porque os amigos de fora não precisava nem ser drogado, bebum, não precisava nada. Mas não está dentro do sistema adventista, eu não tenho que ter contato. Então o camarada, ele é tão amarrado lá dentro, que ele vai falar o seguinte, e agora, o que eu vou fazer? Só para você ter uma base, irmão Rubens, a minha filhinha, ela chegou a frequentar a igreja, porque ela tem 8 anos, já faz uns 5, 6 anos que eu saí, ou mais, uns 7 anos, sei lá. Eu saí do sistema da denominação adventista, mas ainda frequentei 2 anos um grupo de irmãos adventistas que saíram de lá porque não acreditavam mais na Trindade, nem Ellen White, montaram umas igrejinhas. Eu fiquei 2 anos lá ainda, e depois eu abri mão de tudo, porque era uma
que não tinha como, né? Mas, irmão, Rubens, a minha filhinha tem 8 para 9 anos, ela não tem uma amiga. Certo. Precisa fazer amizade. Eu, vou falar uma coisa para você, irmão Rubens, eu não tenho um... Quando eu falo amigo, eu estou falando de uma maneira social, porque você é meu amigo, meu irmão, Certo. o irmão é meu amigo. O irmão está entendendo, mas olha só, eu hoje, irmão Rubens, eu não tenho uma amizade, sabe por quê? Eu não tenho nenhuma. Porque aqueles que eram considerados meus amigos dentro do sistema, hoje me veem, eu sou chamado por eles, irmão, de braço de Satanás. Eu estou fazendo o trabalho do diabo, estou fazendo o trabalho do diabo, porque eu estou tirando gente da salvação, só para você ter uma ideia. Então, eu não tenho mais amigos dentro e fora, eu tenho que começar a montar minha vida social de novo, porque aqui fora eu nunca tive amigo. Então, para você ver, tem que tomar muito cuidado, irmãozinho. Estou falando dos adventistas, se tiver algum adventista me escutando. Quando a gente vai começar a chegar a falar com vocês, a gente tem que ter cuidado realmente, irmão. Sabe por quê, irmãozinho adventista, se estiver me escutando? Ou quando for ver isso gravado? Porque você, meu querido, você não tem estrutura para suportar esse tipo de coisa. Não tem estrutura de chegar à verdade de que Ellen White não foi, não é, nunca foi profetisa de nada. Meu querido irmão Rubens, tem 2 livros, vou aproveitar a oportunidade, eu vou falar de 2 livros para você. 2 livros de ex-adventistas, lá da década de 60 do século passado, década de 50. Eles saíram da denominação adventista e fizeram um livro, cada um fez um. Deixa para eu não pecar aqui, irmão, deixa eu só abrir aqui os livros aqui para dizer quem são os autores. Porque não estou fazendo propaganda não, viu, irmão? Porque esses livros são muito antigos, tá? Só para quem, algum adventista que tiver aí, deixa eu ver. Só um instante, irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, eu não vou achar agora, não vou achar. Mas assim, aquele adventista que tiver interessado sobre informações dos plágios de Ellen White, que são plágios, meus queridinhos, pegou informação de outros. Na época, irmão Rubens, Ellen White não tinha a lei dos direitos autorais. E eles assumem isso. Você sabe como eles assumem isso, irmão? Dizendo que era empréstimo literário de algumas coisas. Mas eles se arrotam dizendo, sabe o que, irmão? Que ele escreveu mais de 100 mil páginas inspiradas por Deus. Eu duvido, sabe por quê, irmão Rubens? Ó, tem Ellen White dizendo que não é bom que os irmãos estejam misturando na política, porque isso não é de Deus. E aí passa um tempo, ela diz que tem que estar assim lá dentro para defender os interesses da igreja. Olha só, tem irmão White escrevendo isso tudo na cabeça do sistema adventista, é inspirado por Deus. Tem irmão White dizendo o seguinte, que não é para comer animal imundo e nem carne de porco, só que eles não sabem que ela comia até lagosta. Que a igreja diz que isso é imundo. Ela comia lagosta, eu tenho os escritos aqui. Então, irmão Rubens, os irmãozinhos que estão nos ouvindo agora, ou vão ouvir, são 2 livros. Chama-se Nuvem Branca e A Igreja de Vidro. São 2 pessoas que... já sei onde está, irmão. Eu não quero cometer essa falha de não dizer quem são os autores. Porque eu preciso dizer para dar credibilidade, tá, irmão? No que eu estou dizendo aqui, tá? Que está aqui nas minhas informações sobre... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, já achei. Tá? A Igreja de Vidro, irmão Rubens, o autor é... Deixa eu baixar aqui. O Baldo Torres de Araújo. Esse é o autor desse livro. Igreja de Vidro. Agora vamos ver o autor do outro livro. Chama-se A Nuvem Branca. A Nuvem Branca seria a Ellen White? Não, né? Não. São pessoas que saíram da igreja. Esses 2 nomes são nomes de pessoas que eram membros da igreja adventista, da denominação, saíram e escreveram esse livro para desmascarar essa coisa que Ellen White era profetisa de Deus, né, assim que chama, e tudo que ela escreveu, tudo absolutamente é inspirado. O outro autor é Dirk Anderson.
Nesse livro, irmão, eles apontam, olha só, títulos de livros, capítulos desses livros, até subtítulos, copiados de outros autores. Tem o nome dos autores e os livros que foram escritos. Só que na época não tinha lei dos direitos autorais. Por isso que eu escrevo no Face, irmão Rubens, que eu falei no começo, se essa senhora fosse viva nos dias de hoje, ela seria processada por racismo e por plágio. Tá entendendo? Então é o seguinte, tem muitos dos nossos irmãozinhos, irmão Rubens, achando que tudo que essa senhora escreveu é santo, é do Criador, seja lá o que for. Então tem Ellen White para todo gosto. Dependendo da época onde ela estava passando, irmão Rubens, ela escrevia alguma coisa. Na realidade, nunca foi ela. Como eu disse no começo, quem escrevia as coisas, irmão, olha, irmãozinhos adventistas que estiver escutando isso, eu vou dizer uma coisa para os irmãos vão falar assim, esse camarada está louco, mas eu vou falar. Existe um livro que é muito divulgado dentro do seio adventista, inclusive é dado até para as pessoas que não são desse meio, que chama-se O Grande Conflito. Já ouviu falar ou não? Não. Então, chama-se O Grande Conflito. Este livro, quem escreveu, meus irmãos adventistas que estiverem vendo isso, foi o marido de Ellen White. Metade do livro foi compilado de outros escritores, mas é dado a ela como a do Senhor. Muitos não sabem disso, irmão Rubens. Muitos não sabem disso, é dado a ela. Então, Ellen White, irmão Rubens, tem para todo gosto. Dependendo da época que ela estiver vivendo, tem para todo gosto. Mas eu tenho que deixar uma coisa aqui, deixar uma coisa bem clara. Muita coisa após a morte dela, irmão Rubens, muita coisa após a morte dela, muita. Por exemplo, ela morreu, aí foram lá no escritório dela, porque ela tinha as assessoras dela que datilografava, que escrevia, fazia muita coisa. Quando ela morreu, os agentes literários dela, as pessoas que ficaram para cuidar das coisas que ela escreveu, entraram dentro do escritório dela, até papel amassado dentro do lixo, virou santo, virou inspirado. Certo. Tá entendendo? Se ela escreveu lá 1, 2, 3 do Passa 4, vai virar santo. É porque Ellen White escreveu. Então, irmão Rubens, a amarração que é feita dentro do sistema adventista é muito bem feito, é muito bem feito. O pastor, jamais ele é considerado como o guia espiritual, mas sim aquela pessoa que está ali para orientar. Agora, Ellen White e os seus escritos é colocado em pé de igualdade com as escrituras, irmão Rubens. Aí a gente lê passagens, quer ver? Olha só, eu vou ler uma passagem aqui, irmão Rubens, mas não fica de cabelo em pé não, hein? Vamos lá, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala... Aqui, achei. Olha só. Eu vou ler algumas coisas aí, tá, irmão Rubens? Só para o irmão Rubens conhecer a quem essa instituição defende como profeta do Senhor, tá? Olha só. Pode ler? Vamos lá. Nenhuma animação deve ser dada a casamento dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com a irmã negra. Que seja digna, que ame a Deus e guarde seus mandamentos. Que a irmã branca, que pense em unir-se em casamento a um irmão negro, se recuse dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Como é que eu posso falar que o Criador inspirou essa senhora a escrever isso, irmão Rubens? Me fala. Peraí, só um minuto, eu vou dizer a fonte. Manuscrito número 7, 1896. Vou ler mais um parágrafozinho aqui, para esses meus irmãozinhos que estão assistindo aí Adventista, que não tiveram a oportunidade de ter acesso às informações, que tem essas informações. Olha só isso aqui. Está escrito em Testemunha para a Igreja, volume 9, página 214, parágrafo 3. Olha só, irmão Rubens. Olha o absurdo, irmão Rubens. As pessoas de cor não devem pressionar para serem colocadas em igualdades com os brancos. Seja em qualquer contexto, estava tendo uma guerra civil lá na América quando ele escreveu isso? Estava. Mas eu duvido que o Criador iria inspirar esse tipo de informação. Eu vou dar outra informação aqui, irmão Rubens.
Se o irmão me permite, se não tiver nenhum problema. Que houve, irmão? Pode mandar, vamos em frente. Isso eu estou falando, irmão, de livros que eu não sei se eles foram impressos em português, tá? Isso aqui são fontes que vieram, algumas pessoas, na época que eu estava tirando sujeira debaixo do tapete, me mandaram lá da América, tá? Talvez hoje tenha alguma coisa em português, tá? Mas olha só, está escrito assim, ó. Se há pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, olha só, irmão Rubens, vírgula, foi a aviltante crime de união de homens e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes desta união, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio tem havido uniões de homens e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Está falando dos negros aqui, irmão. Olha só que absurdo. Então, são só alguns parágrafos que eu estou passando para o irmão, e para aqueles que estão escutando aqui, que se são adventistas, para pesquisar, viu, meus queridos irmãozinhos, um pouco mais da religião que vocês seguem. Eu segui isso aí por 20 anos, irmãos. Realmente, para mim foi muito fácil me desvencilhar, porque eu nunca me apeguei à denominação em cima dos púlpitos, irmão Rubens. Eu pregava o seguinte: se um dia eu encontrar uma denominação que pregue mais verdade do que a igreja adventista prega as escrituras, eu saio dessa e vou para outra. Então, na minha cabeça, irmão Rubens, eu nunca fiquei preso à denominação. Eu sempre estive preso a achar a verdade. Porque quando eu fui inserido no sistema religioso, irmão, eu estava perdido, eu pensava em suicídio. Enfim, eu tinha uma vida muito louca antes de tudo isso, entendeu? Muito, muito sem regra nenhuma. Então, eu nunca aceitei que homem nenhum mandasse em mim. Então, eu tive como base para reger a minha vida alguma coisa. E essa alguma coisa foi a Bíblia na época, que hoje é a Escritura. Agora, deixa eu falar uma coisa agora, irmão Rubens. Então, quando eu saí do sistema religioso, eu achei esse grupo de irmãos que não acreditavam mais em Ellen White, não acreditavam mais em Trindade, não acreditava mais nas 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, um monte de coisinha lá. A instituição religiosa como tendo hierarquia, como lá pastor, ancião, essas coisas todas, né? Enfim. E quando eu já estava bem afim realmente de largar tudo, e eu queria deixar uma marca para aqueles irmãos pudessem parar para pensar. Então eu, dentro do templo, no sábado, 11 horas da manhã, eu peguei muita informação bíblica e chamei a Bíblia de lixo dentro da denominação. Esse vídeo estava no YouTube até um tempo atrás, não sei, desapareceu. Não sei se tiraram, não sei o que aconteceu. Irmão, quando eu chamei a Bíblia de lixo, mas antes de chamá-la de lixo, eu apresentei muito resumidamente, mas de uma maneira compreensível, aquela transformação de escritura na pele provável que Moisés escreveu, até chegar na Herrera de Almeida que nós temos na mão aqui, né? Com os seus capítulos, com as suas concordâncias, com os seus subtítulos, com os seus versos, e levei mais ou menos, como eu tenho até hoje, mais ou menos umas 8 Bíblias, cada uma com uma versão, inserindo uma passagem aqui, outra ali, e no final eu chamei ela de lixo, eu falei assim, ó, a Bíblia, meus queridos, é um lixo por causa disso, mas a escritura que fumega aqui dentro, ela não, ela está aqui intacta. E essa que está aqui intacta é aquele ensinamento que o nosso Salvador nos disse, que o reino do Criador é igual um tesouro que é escondido debaixo da terra. Aí eu falei,
O tesouro, quando ele é escondido com 2 dedos de profundidade, ou ele está lá no fundo, tem que cavar. Está no fundo, tem que cavar. Ninguém esconde o tesouro com 2 dedos de terra. Todo mundo enterra lá no fundo, até isso, você tem que preocupar. Aí, o que aconteceu, irmão? Só faltaram me bater. Só faltaram, me interromperam. Aí muita gente saiu do templo, dizendo, né, que ali era o próprio diabo que estava ali, falando que a Bíblia era um lixo, que as coisas, que a Bíblia não, enfim, tudo aquilo que o irmão já sabe e tal. Mas eu queria dar passar essa informação, dar esse testemunho pro irmão, porque é assim, irmão, você... Aí depois desse dia, ainda voltei nessa denominação para passar umas informações, viu, sobre aquela época do Kleber, sobre as informações do Papa. Eu abracei algumas informações e dei com os burros na água ali, porque eu também analisei, fui passar alguma coisa, fui lá e arrumei a informação, enfim. Não é porque a gente vai morrer abraçado com o erro, né? A gente tem a oportunidade de voltar e falar, não, errei, eu também interpretei errado, fique a vida. Então ali, irmão Rubens, eu diria para você, vamos supor, de 50 pessoas que estavam naquele momento lá escutando isso, nenhuma deu crédito. Mesmo com todas as evidências, com todos os paralelos, com todas as demonstrações, eu fiz inclusive um PowerPoint disso, sabe? Não foi só falando e mostrando, falando e provando. Ninguém deu crédito. Então, irmão Rubens, certo. É assim, a porta realmente é larga, mas aqui realmente leva ao conhecimento, ela é estreita, só vai achar aquele que procurava, irmão, porque se não procura, não tem jeito, é difícil. Vou falar para o irmão uma coisa, eu há 5 anos, mais ou menos, eu venho falando há muito sobre isso, dentro e fora dos templos, dentro e fora. Eu não sei se o irmão consegue ver aqui na camiseta. Consegue ver aí? Sim, eu sou o templo. Virado de costa, vê se consegue ver. Dá para ver ou não? Todos os dias do Bradagem, e a Ruxo, vi? Caiu a conexão do nosso queridíssimo William, né? 43 pessoas assistindo, amanhã tem Hangout com o Robert, viu? Não perca não. Amanhã a partir das 8 horas da noite, horário daqui, eu daqui do Brasil e ele lá da Inglaterra. Vamos amanhã, no dia do Tammuz, aí a gente tá juntos aí com o Robert. Então, irmão Rubens, eu tenho algumas camisetas. Pode continuar, né? Beleza, tô te ouvindo. Então, eu tenho umas camisetas que, assim, quando eu vou no banco, quando eu vou no mercado, enfim, quando eu sei que eu vou em alguns lugares que vai ter pessoas que vão me ver chegando, com certeza, eu levo essas camisetas para poder fazer as pessoas se interessar em alguma coisa. Muitas param e perguntam, escuta, o que é isso aí que está escrito atrás? Escuta, eu sou o templo? Como assim? Eu tenho uma que, cuidado com os cães gulosos, as passagens, e atrás está escrito assim, dízimo nunca foi dinheiro, e tem aquele cifrão cortado dizendo que é proibido trazer dinheiro. Tem algumas coisas, irmão Rubens, que a gente tenta fazer, mas eu vou falar para você, irmão, é uma obra, que eu não vou dizer que é de Deus, que é do Criador, desculpa, que é do Criador, essa obra de convencer a pessoa, não é, irmão Rubens, sabe por quê? O convencimento vai se a pessoa realmente está dentro desse sistema, procurando o Criador e a salvação, ou está dentro do sistema por qualquer outro motivo, que vai desde um status social, porque eu vou te falar uma coisa, irmão Rubens, ser adventista do 7º dia tem um status social muito grande, muito forte, viu? Tem muito apelo você dizer no meio religioso que você é adventista, viu? Então, é difícil, viu, irmão Rubens? É muito difícil, mas mesmo sendo difícil, eu de maneira alguma vou desistir, irmão Rubens, de falar, seja para quem for, seja através do meu Face, através de Hangout, através das minhas camisetas,
através dos testemunhos que as pessoas às vezes perguntam, às vezes as pessoas estão conversando, falando do sistema religioso, que meu pastor, que minha igreja, que o milagre, que isso, e eu faço de tudo para eu poder entrar na conversa, dar corda e começar a falar as verdades. Eu diria para você o seguinte, irmão Rubens, que o mundo, olha, presta atenção, quando eu falo mundo, irmão, é um vício que a gente pega dentro do sistema religioso, mas vamos falar assim, as pessoas que estão aí, que não estão muito preocupadas com o sistema religioso, elas são muito mais aptas a receber essas informações do que aqueles que estão inseridos dentro do sistema religioso, sendo do sistema adventista ou não. Porque eu já falei em tempo e fora de tempo para muita gente, e não tem jeito. E eu percebo que as pessoas que não têm compromisso com o sistema religioso, elas dão, pelo menos, por interesse, seja ele qual for, ou para conhecer, ou para saber o porquê que está escrito isso, aquilo, aquele outro, eles dão crédito ao que você fala. Os igrejados, os que estão inseridos no sistema, mas não dão mesmo, viu, irmão? A não ser que você seja da igreja deles. Não, eu era da igreja adventista e sou chamado como herege. Não, hoje. Tem que ser antes. Antes daria crédito. Se você fosse apresentado por um pastor na hora do púlpito e subisse lá, daria total crédito. Né? Olha, porque são as credenciais, né? As credenciais não, são irmão, essas. eu não sei como era na época que você frequentava templo, mas na época que eu frequentava templo, irmão, você falou uma coisa muito interessante aí. Se tiver algum adventista aí escutando, vai saber do que eu estou falando. Se fosse o Joãozinho Pé das Couve, que ia fazer o sermão naquele dia, seja ele na quarta, sábado, domingo, que eram os dias de culto, se era o Joãozinho Pé das Couves, se lá na sua denominação, Rubens, era assim, você me fala, tá? Porque eu gostaria de saber. Então, se era o Joãozinho Pé das Couves, ia meia dúzia de gato pingado daqueles ratos de igreja. Agora, se era um pastor Bulhon, quem tiver adventista aí, tiver aí assistindo, vai saber o que eu falo. Se for um pastor Bulhon, ou se for um quarteto Arautos do Rei, ou se for alguém da rede de televisão do sistema adventista, tinha gente até em cima do telhado para assistir. Isso acontecia também com você ou não? Isso é todo lugar assim, pô. Todo lugar assim. Então, é uma prova, irmão. É uma prova, irmão, que as pessoas estão ali por causa do social. Ninguém está procurando nada ali, é no seu social, irmão. Irmão, é comum na igreja a pessoa pedir para cantar para o Senhor, aí o pastor dá uma enrolada, daqui a pouco vai passando o culto e a pessoa dá uma catucada no pastor de novo, que quer cantar para o Senhor. E se o culto acabar e o pastor esquecer, ou porque não quis não chamar aquele irmão, e depois do culto, o culto acabado, fala, aqui na casa de Deus, aqui estamos na presença de Deus na casa, e pode cantar para o Senhor agora com a igreja vazia. Aí o cara fica puto com ele. Mas não vai cantar mesmo. Não vai, porque na verdade não é nada para Deus, cara. E se ele sabe, todo mundo sabe que não é para Deus, mas vive uma farsa, é um conto de fadas. É um conto de fadas que todos vivem esse conto de fadas. No consciente sabe que aquilo é um conto de fadas, mas continua no conto de fadas. Fazer o quê, né? Olha só como realmente é um conto de fadas, irmão Rubens. Olha só. Vamos supor que na igreja tal ia a cantora de nome dentro do meio adventista fazer o sermãozinho dela, mas ela ia mais cantar e vender o CD dela, porque é isso. Só que é o seguinte, como sábado, presta atenção, como sábado ninguém compra, o adventista não compra no sábado, o que era feito? Olha só, tem um culto JA, que é na parte da tarde, que chama-se Jovem Adventista. O que é esse culto JA? É para os jovens na parte da tarde, para não transgredir o sábado, né? Ter aonde ir. Então o que acontece? Então essa cantora ia, presta atenção, ia no sábado de manhã fazer o culto, com as suas músicas, e a igreja já avisava, olha, na parte da tarde, a cantora tal, o cantor tal, o quarteto tal, vai estar na parte da tarde no JA, que é o culto do jovem adventista, dando continuidade na programação. Então ela ia lá às 4 horas, 4h30 da tarde, aí rolava a programação até dar o pôr do sol. Porque aí dava o pôr do sol, ela ia vender na porta lá o CD dela. Certo, entendi. Assim, irmão, é muito conto de fada para pouco duende, para pouca bruxa, para pouco príncipe, sabe o que é? Mas é muito conto de fada.
É assim mesmo, irmão. Tem muita coisa dentro do meio adventista que nós como estamos lá dentro, não conseguimos enxergar quanta. Mas sabe qual é o perigo, irmão? O perigo é, convence um adventista de que ele está errado, ele vai sair do cocô e atolar na merda. Porque ele vai sair da adventista e vai cair dentro de outra porcaria pior do que a adventista ainda ou igual. Eu creio que o detalhe é mostrar para o povo que o processo religioso é algo fora do contexto da Escritura. É algo fora dos planos do Criador. Para que a pessoa não corra esse risco de sair do 6 e cair no meia dúzia. Ou seja, continuar na mesma. Porque o cristianismo impregnou na cabeça da pessoa que ela precisa de uma religião, e essa religião tem que ser cristã, ela precisa de uma igreja, e ela precisa fazer coisas para Deus. Então, esse tipo de pensamento de que ela precisa ser cristã, precisa estar na igreja e fazer coisas para Deus, isso dificilmente sai da mente da pessoa. Assim, a gente tira da mente da pessoa que ela não deve ficar na CCB, porque a CCB está errada, ela cai na adventista. Tira da cabeça dela que ela não pode estar na adventista que está errada, ela cai numa remanescente ou dissidente da adventista. Então, ela não vai sair nunca desse círculo. Por isso que eu penso que o que tem que dizer é a verdade. Olha, o Salvador não criou religião nenhuma, não criou nenhum CNPJ, não criou nenhuma instituição. O Criador criou homens, pessoas, e vai salvar pessoas, isso é independente de denominação. E aí pronto, desmistificar essa coisa toda, de que precisa de religião, que precisa de igreja, porque se não acabar com esses elementos na cabeça do cidadão comum da sociedade, de que para chegar ao Criador ele não precisa de mais nada, tá certo? Se não tirar isso da cabeça deles, eles vão inevitavelmente ficar pulando de galho em galho, de uma denominação para outra, de uma para outra, e nunca vão sair do cristianismo. Ô, irmão William, são 22h25, eu já estou aqui com sono, que eu já estou... Meus olhos estão até fechando, de vez em quando é aquela remelinha assim, fica aqui no olho, eu tenho que limpar. Porque Então deixa eu só finalizar uma coisa aí para você, em cima disso que você está falando, bem rapidinho, tá? Ó, nos meus 20 anos de denominação adventista, irmão Rubens, eu passei por uma meia dúzia de igrejas. Eu liderei igrejas com mais de 1.000 membros, como grupos de 15, 20 pessoas. Eu posso lhe garantir, irmão Rubens, nesses 20 anos, vou falar dos 20 anos que eu estive aí dentro, eu não conheço ninguém que abandonou a religião adventista que foi para outra. Ele simplesmente caiu em descrédito total com a religião. Por que, irmão Rubens? Porque tem uma coisa muito forte, que é muito bem amarrada, que eu não conheço outra religião protestante que tem esse detalhe que a igreja adventista tem. Aliás, são dois. O primeiro é Ellen White, com mais de 100.000 páginas, inspirada pelo Criador, segundo eles. E o segundo, e totalmente forte e pesado, é a guarda do sábado, irmão Rubens. Então é o seguinte, quando alguém sai da igreja A e vai para a igreja B, da igreja C, vai para a igreja D, E, F, G, essas igrejas têm sempre algo em comum. Mas não tem uma coisa muito forte que diferencia ela. Quem entra e quem se decide para ser um adventista do sétimo dia, ele não vai para nenhuma outra denominação. É mais ou menos assim. Porque as outras não guardam o sábado, então para não guardar o sábado eu não vou para lugar nenhum. Eu posso dizer, irmão Rubens, garantir que nesses 20 anos que eu estive na igreja, da meia dúzia que largou a igreja adventista, que eu soube, que pelo menos chegou até mim, 3 pessoas estavam no fase terminal de morte com doença, foram procurar essas igrejas imediatistas, com milagres físicos, e acabaram morrendo, essas 3. Não conseguiram milagre nenhum e acabaram morrendo. E outras 2, outras 2 ou 3 não foram para lugar nenhum. Então, foi muito bom, tá, irmão Rubens, eu ter realmente tido essa oportunidade de fazer esse hangout. Vou repetir, o meu tablet aqui, eu estou esperando a Samsung me dar uma resposta para saber o porquê que eu não consigo abrir o hangout, eu só consigo entrar. Então, para mim, foi muito bom. É um prazer ter falado com o irmão pela primeira vez e ter tido a oportunidade de falar algo sobre o sistema adventista, porque eu achei que estava faltando
dentro dos hangouts que foram feitos, dentro das particularidades do sistema religioso, das denominações, e precisava ser dito algo. Eu lhe garanto que o que nós conversamos aqui não é nem 5% de muita coisa que os nossos irmãos adventistas que estão aí ainda igrejados lá dentro precisavam saber. Então, irmão Rubens, se o irmão Rubens me der a liberdade de eu passar o meu e-mail e o meu Face, se eles quiserem ter contato comigo, o irmão me dá essa liberdade? À vontade, eu falei desde o início, pode ficar à vontade aí. Olha, então os queridos que estiverem escutando, ou os queridos que lá na frente foram assistir esse vídeo, é williamcomenali@ig.com.br, é o meu e-mail. É WILLIAM de mamãe, Comenali, COMENALE, @ig.com.br, ou o meu Face, que é o William Comenali. Entre em contato comigo, eu tenho muito material, tenho um material riquíssimo, abordando muitos assuntos da Igreja Adventista que defende como verdade, e os livros dos pioneiros provando que não é a verdade. Então, irmão Rubens, muito obrigado aí por tudo, muito obrigado pela oportunidade. E assim, quando tiver uma oportunidade, enquanto eu não conseguir descobrir porque eu não consigo abrir o meu hangout por aqui, tendo uma oportunidade aí, achando que é interessante a gente participar aí, irmão Rubens, manda aí o link, manda o link aí que a gente participa aí dentro desse padrão. Um padrão do equilíbrio, da decência, sem baixaria, sem precisar ficar xingando nem nada e nem ninguém, só passando informações e passando os elos da liberdade para aqueles que estão igrejados ainda. Tá bom, irmão? Legal. Ó, quando vier para Guarulhos, avisa a gente aqui, irmão. Valeu, sem dúvida. Tá certo? Legal. Passa aí na Matinha, aí na irmã Ilane, tá bom? Obrigado, Matinha está agradecendo aqui. Valeu, então, tá bom, e boa noite a todos que estão ouvindo a gente também. Beleza, 48 pessoas assistindo, muito obrigado. Amanhã tem o Robert com a gente aí às 8 da noite. Vamos aguardar para ver o que o Robert vai estarei atentíssimo, estou aqui esperando, ansioso esse hangout aí do irmão Robert, porque eu andei vendo os vídeos dele lá, eu tô querendo saber o que ele está querendo dizer com aquelas informações dele lá, tá bom? Vamos ver, vamos acompanhar amanhã. Um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite, fica na paz aí todos.